Agora, se f de x é menor ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado AB, nós vamos ter que a integral de f de x em relação a x no intervalo fechado AB é menor ou igual a zero. Assim, considerando o conjunto A limitado pelas retas x igual a x igual a b, y igual a zero e pelo gráfico da função contínua y igual a f de x, nós vamos ter que a área de A é igual a menos a integral de f de x em relação a x no intervalo fechado AB. Suponha que nós quiséssemos determinar a área da figura hachurada em verde. Neste caso, notem que f de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado AC, f de x é menor ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado CD, e f de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado DB. Deste modo, nós vamos ter que a área de A é igual a, como f de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo AC, vai ser integral de f de x em relação a x no intervalo AC, como f de x é menor ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado CD, vai ser menos a integral de f de x em relação a x no intervalo fechado CD. E como f de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado DB, vai ser mais a integral de f de x em relação a x no intervalo fechado DB. Ou seja, é igual à integral do módulo de f de x em relação a x no intervalo fechado AB. De modo geral, a integral de f de x em relação a x no intervalo fechado AB é igual à integral de f de x em relação a x no intervalo fechado AC, mais a integral de f de x em relação a x no intervalo fechado CD, mais a integral de f de x em relação a x no intervalo fechado DB. Ou seja, a soma das áreas dos conjuntos acima do eixo x menos a soma das áreas dos conjuntos abaixo do eixo x. Então vejam que integral de f de x em relação a x no intervalo fechado AB não é igual à área do conjunto hachurado em verde. Somente vai ser igual à área do conjunto hachurado em verde se nós calcularmos integral do módulo de f de x em relação a x no intervalo fechado AB. Finalmente, a área entre as curvas y igual a f de x e y igual a g de x e entre as retas x igual a A e x igual a B é definida como sendo a integral do módulo de f de x menos g de x em relação a x no intervalo fechado AB. Aqui eu tenho o gráfico da curva y igual a f de x, da curva y igual a g de x e das retas x igual a A e x igual a B. E eu vou determinar as áreas dos conjuntos S1, S2 e S3. Notem que no intervalo AC, f de x é maior ou igual a g de x. Então, nós vamos ter que a área do conjunto S1 vai ser igual à integral de f de x menos g de x em relação a x no intervalo fechado AC.
Já considerando qualquer valor de x pertencente ao intervalo fechado CD, nós temos que g de x é maior ou igual a f de x. Então, a área do conjunto S2 é igual à integral de g de x menos f de x em relação a x no intervalo fechado CD. E considerando x pertencente ao intervalo fechado DB, nós temos que f de x é maior ou igual a g de x. Então, a área do conjunto S3 vai ser integral de f de x menos g de x em relação a x no intervalo fechado DB. Deste modo, a área entre as curvas y igual a f de x, y igual a g de x, e entre as retas x igual a a e x igual a b, neste caso, é a integral de f de x menos g de x em relação a x no intervalo fechado AC, mais a integral de g de x menos f de x em relação a x no intervalo fechado CD, mais a integral de f de x menos g de x em relação a x no intervalo fechado DB. Vejamos um exemplo. Calcule a área A da região limitada pelo gráfico de f de x igual a x ao cubo, pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. f de menos 1 é menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é igual a 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, nós temos o ponto menos 1, menos 1. f de 1 é igual a 1 ao cubo, que é igual a 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. E nós temos o ponto 1, 1. Além disso, nós sabemos que o f de 0 é igual a 0 ao cubo, que é igual a 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0. Tá? Nós temos o ponto 0, 0. Agora, nós temos a reta x igual a 1, a reta x igual a menos 1, o eixo x e o gráfico da função f de x igual a x ao cubo. Para determinar a área A da região pedida, nós vamos ter que determinar a área da região achurada em vermelho e a área da região achurada em verde. Eu chamei de A1 a área da região achurada em vermelho e de A2 a área da região achurada em verde. Notem que o conjunto achurado em vermelho está abaixo do eixo x. Então, a sua área, A1, vai ser igual a menos a integral de x ao cubo em relação a x, e o x pertence ao intervalo fechado, menos 1, 0. Para calcular esta integral, nós determinamos uma primitiva de x ao cubo, avaliamos esta primitiva em 0, menos esta primitiva avaliada em menos 1. Nós sabemos que x à quarta sobre 4 é uma primitiva de x ao cubo. E aí nós tínhamos o sinal de menos. Então ficou menos x à quarta sobre 4. Nós avaliamos em 0, fica menos 0 à quarta sobre 4, menos a primitiva avaliada em menos 1. Então vai ficar menos 1 elevado à quarta sobre 4. 0 à quarta é igual a 0. Menos 1 à quarta é igual a 1. Menos com menos dá mais. Então, A1 é igual a 1 quarto. A2 vai ser igual a, como a região em verde está acima do eixo x, vai ser a integral de x ao cubo em relação a x com x pertencente ao intervalo fechado, 0, 1. Novamente, nós sabemos que x à quarta sobre 4 é uma primitiva de x ao cubo.
nós avaliamos esta primitiva em 1, então vai dar 1/4 sobre 4, menos avaliamos esta primitiva em 0, que vai dar 0/4 sobre 4. 1/4 é 1, 0/4 é 0, então A2 vai ser igual a 1/4. E assim, a área da região pedida, que é a soma da área do conjunto achurado em vermelho mais a área do conjunto achurado em verde, vai ser igual a 1/4 mais 1/4, que é igual a 2/4. Como 2 e 4 são múltiplos de 2, dividindo ambos por 2, nós obtemos meio. Portanto, a área da região limitada pelo gráfico de f de x igual a x ao cubo, pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1 é igual a meio. Finalmente, no último exemplo de hoje, pede-se para encontrar a área delimitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y² igual a 2x mais 6. Inicialmente, nós vamos encontrar a interseção destas duas curvas. Então, nós temos y² igual a 2x mais 6 e y igual a x menos 1. Substituindo y igual a x menos 1 na primeira equação, nós obtemos x menos 1 ao quadrado igual a 2x mais 6. Lembrem que x menos 1 ao quadrado é x² menos 2x mais 1. Quem tem dificuldade, escreve x menos 1 vezes x menos 1 e aplica a propriedade distributiva. Então, nós vamos obter x² menos 2x mais 1 igual a 2x mais 6. Agora eu vou passar tudo para o primeiro membro da equação. Então, nós vamos ficar com x² menos 2x, que é igual a menos 4x, e 1 menos 6, que é igual a menos 5. Nós obtemos a equação x² menos 4x menos 5 igual a 0. Vocês podem resolver esta equação pelo que vocês costumam chamar de delta e Bhaskara, ou, por exemplo, por soma e produto de raízes. Neste caso, nós precisamos encontrar dois números cuja soma seja menos 4, ou seja, que a soma seja 4, e o produto seja menos 5. Nós sabemos que menos 1 mais 5 é igual a 4, e menos 1 vezes 5 é igual a menos 5. Então, x igual a menos 1 e x igual a 5 são raízes desta equação. Se o x é igual a menos 1, o y é igual a menos 1 menos 1, que é igual a menos 2. Então, nós temos o ponto menos 1 menos 2. Se o x é igual a 5, então o y vai ser igual a 5 menos 1, que é igual a 4, e nós temos o ponto 5, 4. Desse modo, os pontos de interseção vão ser menos 1, menos 2 e 5, 4. Eu vou esboçar o gráfico da reta e o gráfico da parábola. Nós já sabemos que tanto a reta quanto a parábola passam pelos pontos menos 1, menos 2 e 5, 4. Com estes dois pontos já é possível esboçar o gráfico da reta, mas se vocês quiserem, vocês podem também encontrar as interseções com os eixos x e y. Se x igual a 0, o y é igual a menos 1. Então, nós temos o ponto 0, menos 1. E se o y é igual a 0, nós temos x igual a 1. Então, nós temos o ponto 1, 0. Assim, nós temos o gráfico da reta. Agora, se o x for igual a 0, y ao quadrado é igual a 6. E assim, o y é mais ou menos aproximadamente 2,4. Então, nós vamos ter os pontos 0, 2,4 e 0, menos 2,4.
E se o y é zero, 2x mais 6 é igual a zero. E assim, 2x é igual a menos 6 e o x é igual a menos 3. E nós temos o ponto menos 3, 0. Assim, esbocei o gráfico da parábola e para encontrar a área delimitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y² igual a 2x mais 6, nós vamos ter que encontrar a área da região achurada em laranja. Para calcular esta área, nós podemos integrar em relação a y ou em relação a x. Inicialmente, eu integrei em relação a y. Neste caso, na nossa integral vai aparecer dy e eu vou fixar os valores de y. Vejam que na região achurada em laranja, os valores de y variam de menos 2 até 4. Então, nós temos y maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 4. Já o x vai variar da parábola até a reta. Vejam que a equação da parábola é y² igual a 2x mais 6. Isolando x, nós vamos ter y² menos 6 igual a 2x. Passei o 6, que está no segundo membro, para o primeiro membro. E como 2 está multiplicando no segundo membro, passei para o primeiro membro, dividindo. Então, nós ficamos com x igual a y² menos 6 sobre 2. E a equação da reta era y igual a x menos 1. Isolando x, nós temos que o x é igual a y mais 1. Então, nós vamos ter a integral de y mais 1 menos y² menos 6 sobre 2 em relação a y no intervalo fechado, menos 2, 4. Vocês podem usar a segunda parte do teorema fundamental do cálculo para calcular esta integral e vocês vão encontrar que o resultado é igual a 18. Uma outra opção seria integrar em relação a x. Vejam que na região achurada, o x está variando de menos 3 até 5, ou seja, o x pertence ao intervalo fechado, menos 3, 5. Porém, quando nós consideramos valores de x de menos 3 a menos 1, o y está variando da parte inferior da parábola até a parte superior da parábola. A parábola é y² igual a 2x mais 6. Então, nós temos que y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2x mais 6. A parte inferior da parábola é y igual a menos a raiz quadrada de 2x mais 6. E a parte superior da parábola é igual a y igual a raiz quadrada de 2x mais 6. Então, se nós queremos determinar a área do conjunto achurado, quando x pertence ao intervalo fechado menos 3 menos 1, nós calculamos a integral de raiz quadrada de 2x mais 6 menos raiz quadrada de 2x mais 6 em relação a x no intervalo fechado menos 3 menos 1. Agora, quando x pertence ao intervalo fechado menos 1, 5, o y está variando da reta até a parte superior da parábola. A equação da reta é y igual a x menos 1 e a equação da parábola é y igual a raiz quadrada de 2x mais 6. Assim, se nós queremos determinar a área da região achurada, quando x pertence ao intervalo fechado menos 1, 5, nós calculamos a integral de raiz quadrada de 2x mais 6 menos x menos 1 em relação a x, onde
o x pertence ao intervalo fechado, menos 1 sim. Vocês podem efetuar o cálculo destas integrais e vocês vão verificar que a resposta também vai ser igual a 18. Porém, notem que neste caso, integrar em relação a y é muito mais fácil do que integrar em relação a x. Em cada um dos casos, vocês vão precisar analisar qual é a maneira melhor para vocês calcularem a área pedida.